Meus irmãos, enquanto as nossas irmãzinhas e irmãozinhos estão saindo, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, uma reflexão sobre o batismo. Na verdade, os irmãos estão meio longe, então eu vou ficar seguindo aqui mais perto. Mas pode ficar aí sossegado, não tem problema nenhum, tá bom? Eu fiquei durante a semana toda pensando da seguinte forma: eu faço um estudo bíblico sobre o batismo, eu faço uma pregação sobre o batismo, eu faço uma palestra sobre o batismo. Eu fiquei a semana toda tentando me definir se eu faria um sermão, se eu faria uma palestra, se eu faria um estudo bíblico. E aí eu resolvi, quase que da última hora, mudar tudo. Então, eu vou tentar aqui, nesse momento que eu estiver com vocês aqui, dar um tom pastoral. Tá? Vou tentar ser pastoral e tentar ser assim, o mais focado possível nesse tom pastoral. Tá? Antes de nós começarmos a nossa reflexão num tom pastoral, muitas coisas que nós falarmos aqui, a maioria já conhece. Nós não vamos trazer nenhuma novidade. Qualquer dia a gente faz um estudo bíblico mais aprofundado sobre o batismo, tá? Bom, antes da gente entrar nesse tom pastoral, eu quero voltar um pouco sobre o que, infelizmente, a nossa igreja temos que fazer BO e temos que ir na delegacia ser arguido pelo pessoal lá, porque, infelizmente, apropriaram do nome da igreja, do CNPJ da igreja, e fizeram uma compra numa loja em Campinas. Isso foi em fevereiro, né? E nós descobrimos só agora, no final de março. Então, nós estamos correndo atrás para resolver esse problema. Então, eu quero dizer o seguinte, que a única pessoa que tem autorização para comprar em nome da igreja chama Antônio Luiz João, que é o pastor presidente da igreja, né? Tá? E ainda para comprar ainda precisa ter a aprovação do conselho, né? Tá? Do conselho da igreja. E a gente, então, por causa disso, nós estamos num processo para mudar o nosso Pix. Então, se tudo der certo, à noite a gente anuncia o novo Pix, se tudo der certo. Então, durante a semana a gente vai refazer tudo isso, tá? Então, só destacando isso, né? À noite temos o culto e a gente vai agradecer a Deus pelos irmãos da terceira idade. Então, vamos lá? Uma reflexão sobre o batismo, coisas que talvez muitos já ouviram, nada novo, né? Mas necessário a gente relembrar. Bom, a primeira coisa, a igreja presbiteriana, é uma igreja de aliança, ou da aliança, se você quiser chamar, como eu coloquei ali. O que eu quero dizer com isso? Eu vou mencionar isso algumas vezes, né? A igreja presbiteriana, ela crê que Deus, em Jesus Cristo, isso eu vou repetir algumas vezes, fez um pacto de salvação. E esse pacto de salvação em Jesus Cristo não é só no Novo Testamento, é no Velho Testamento também. Quando a gente vai no Velho Testamento, desde quando Deus cria o mundo e cria o ser humano, Deus já vai fazendo alianças, né? Essas alianças, esses pactos vão acontecendo. Quando você lê a Bíblia com calma, com paciência, devagar, com atenção, você vai perceber Deus sempre se movendo em direção ao ser humano e fazendo os seus pactos ou as suas alianças. Com Adão e Eva não foi diferente, com Abraão, e repetiu, relembrou, reafirmou os pactos com Jacó e vem. Então, vem esses pactos, essas alianças, vem até o Novo Testamento. No Novo Testamento, Deus, então, faz em Jesus Cristo. Por que eu coloquei aliancista? Porque há muito tempo, não é recente isso, eu vi uma crítica em cima de nós, presbiterianos. Essa crítica a igreja de vocês é aliancista. E eu pensei, puxa vida, isso não é uma crítica, isso, na verdade, é uma constatação, porque nós somos igreja que cremos na aliança, e começou desde o Velho Testamento, principalmente com Abraão, e veio até lá em Êxodo, capítulo 12, vem até Jesus Cristo, e em Jesus se cumpre toda a sua aliança, tá? Isso aí daria
várias horas de conversa no estudo bíblico. O batismo faz parte dessa aliança. No Velho Testamento tinha um ritual de incorporar, de colocar, de agregar as crianças no povo de Deus, que é a circuncisão. No Novo Testamento é o batismo, né? Então faz parte desta aliança. O batismo é um ato de fé dos pais, de que os filhos estão incluídos nessa aliança. Lógico, se perguntar para Maitê, Maitê, você crê na aliança? Lógico. Lógico, isso é uma lógica, não precisamos nem querer estender isso. Então, quando a Maitê vem com seus pais e a Maitê está sendo consagrada a Deus por meio do batismo, lógico, porque os pais, né, da Maitê, a Rafa, o Douglas, crê que sua filhinha pertence, está incluído a esta aliança. Não é uma crença mágica, isso eu vou falar mais para frente, mas é um ato de fé, dizendo, Senhor, eu creio que a Maitê pertence, está incluída a essa aliança que Deus veio fazendo durante toda a história, desde a criação de Adão e Eva, e foi passando, chegando até Jesus, numa aliança perfeita em Jesus Cristo. Bom, então, diante dessa introdução, né, por que nós batizamos? Por que batizamos? E estamos falando agora de batismo infantil, né? Rapidinho, 5 pontos, bem rápido. Primeiro, porque cremos na aliança que Deus fez em Cristo Jesus para nos salvar. Quando Jesus institui a Santa Ceia, ele diz, isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Foi derramada por vós. Então, tanto o batismo quanto a Santa Ceia, o que é? É a celebração da aliança que Deus fez. No batismo, é a inclusão da pessoa na igreja do Senhor Jesus Cristo, e a Santa Ceia é a memória afetiva, né, da morte e do sacrifício de Jesus Cristo na cruz em favor daqueles que pertencem a essa aliança. Cremos que a igreja é o povo de Deus, que ela é constituída pelas várias faixas etárias. Quando nós falamos da igreja como povo de Deus, nós não estamos falando só de adulto. Se é povo, pressupõe já pela própria palavra que nós teremos várias faixas etárias participando desta igreja que é povo de Deus, né? Hoje em dia nós vivemos aquela velha modalidade, né, de a igreja para segmentos, né? Igreja para rico, igreja para pobre, igreja para adolescente, igreja para criança, igreja para roqueiro, igreja para... e aí vai, né? Mas na verdade, a igreja como povo de Deus, ela não é apenas numa faixa etária, ela pega todas as faixas etárias. Nós estamos falando do povo de Deus. O povo já se define como faixa etária, né? Cremos que os nossos filhos são filhos de Deus. Nossos filhos pertencem a Deus e continuarão pertencendo a Deus. Nós cremos. Então, trazer a criança, os nossos filhos, para o batismo não é ato mágico, é um ato de fé. Da mesma forma que eu pertenço a Deus, a minha descendência também pertence a Deus. Cremos que os nossos filhos são santificados em nosso convívio com o Senhor. Risquem na sua mente aí, né? Em nosso convívio. Batismo não é ato mágico que resolve todos os problemas. Eu vou falar isso mais para frente também. É no seu convívio com o Senhor, é no seu relacionamento com o Senhor, é na sua vida vivencial, né, com o Senhor,
é que vai trazendo bênção para a vida dos seus filhos. É normal, às vezes, né? Não sei se já aconteceu com vocês, né? Mas é normal. A criança chega, né, em casa, toda serelepe, fala alguma coisa fora da casinha ou faz alguma coisa e os pais falam: "O que você aprendeu na igreja, menino?" Não sei se você já ouviu alguma coisa semelhante a isso. O que você está aprendendo lá? Na verdade, a vivência de fé tem que ser aprendida no nosso lar, na nossa casa. Eu estou dizendo, isso é tom pastoral, tá? A igreja aqui, ela precisa ser uma espécie de complemento, mas não a essência. A essência está lá em casa, está no seu lar. Está no seu lar. É nesse convívio que você tem com o Senhor que os seus filhos são santificados. Tem gente que gosta de dar um versículo bíblico. 1 Coríntios 7,14. Né? Se alguém quer versículo bíblico. Eu não estou dando nenhum versículo bíblico. O pessoal gosta de versículo bíblico, né? 1 Coríntios 7,14. Cremos que os nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. Não os únicos, mas os discípulos. Você está recebendo de Deus alguém e que você tem durante um período de dedicar-se ao discipulado desse alguém. Talvez a gente gosta de discipular todo mundo lá fora, né? Talvez não, talvez sim. Eu estou usando como uma regra, né? E às vezes esquece de discipular dentro de casa. Às vezes esquecemos de que dentro de casa nós temos discípulos. E olha, na conclusão, se eu lembrar, eu vou falar alguma coisa aqui. Se eu lembrar na conclusão, não tem marcado, está na cabeça, às vezes basta rápido. Ora, em sendo os nossos filhos nossos discípulos, Deus colocou como responsabilidade nossa de fazê-los discípulos de Jesus. Não é discípulo para fazer meu discípulo, mas eu fazê-los discípulos de Jesus, ou fazê-las, né, ou fazê-la discípulo de Jesus. Bom, diante disso, vamos pegar alguns textos bíblicos para a gente ir assim meio que para a conclusão. Esse texto é um texto clássico, né? É um texto que é usado muito, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele. Não é ato mágico. É um ato de fé e de compromisso que você tem de ensinar, de discipular a criança no caminho. Vamos destrinchar um pouquinho esse versículo, que é bem conhecido nosso. Vamos destrinchar ele. Ensina no caminho. Vamos destrinchando. Então, a primeira parte aqui. Ensina a criança. Isso pressupõe uma concepção pedagógica. Isto é, você precisa ensinar com a sua criatividade, com pedagogia mesmo. Isto é, ensine lendo a Bíblia, ensine comprando Bíblia no conceito que a criança consegue compreender, consegue entender, com figuras. Leia a história, as histórias bíblicas. Tem um pastor, não faz tempo que eu não vejo, não sei como é que ele está, mas ele e a esposa fizeram uma competição santa. Quem é que ensinava mais história bíblica para o filho, para a filha ou para os filhos? Então não podia repetir. Então, se a mãe ensinou uma história para o filho, o pai tinha que arrumar, bíblica, lógico, o pai tem que arrumar uma outra história e ensinar para o filho. E no final do tempo, não sei quantos anos, eles iam fazer a conta. Quem ensinou mais história? É uma concepção pedagógica. Trazer na igreja também é pedagogia, porque você vai ensinando a criança a adorar o Senhor. E vai ensinando do seu lado. Né? Tem uma das perguntas que é mais ou menos essa. Promete trazer a criança no templo para desde cedo ela aprender a adorar ao Senhor. E isso tem a ver com concepção pedagógica.
As nossas crianças que estão ali, não estão ali para a gente se livrar delas, elas estão ali para aprender a palavra na linguagem delas, na forma delas, né? O que talvez aqui elas não iriam conseguir pegar legal, né? Isso pressupõe, se ensinar a criança, uma dedicação, uma consagração. A Maitê foi consagrada por meio do batismo aqui. Mas essa consagração, ela não para aqui. Ela, na verdade, ela precisa acontecer constantemente. E quem consagra as crianças, os seus filhos, são os pais. Ensinando, orando. Esses dias, eu até pensei em pôr aqui, depois desisti. Esses dias a minha nora, a Giane, mandou um áudio para mim, ela ensinando a Milena a orar o Pai Nosso. É coisa assim legal coisa que enche o coração. Então, essa dedicação, essa consagração pressupõe tempo que você precisa dedicar às crianças, aos filhos, para que isso aconteça. Ensinar pelo exemplo. Né? Outra coisa, pelo exemplo. Aquilo que o Lorival falou, não foi aqui, Lorival. Foi numa igreja lá na França, presbiteriana, né? Que o pessoal chegava com o carro, as crianças desciam e os pais iam embora. Mas foi numa igreja lá na França, presbiteriana. Né? Tá? Quer dizer, qual é o exemplo que eu estou dando? Que tipo de exemplo? Né? Seria bom, eu acho que eu cometi alguns erros como pai e que agora não tem como consertar, né? Então, quem são os pais novos aí? Eu acho que meus filhos precisavam ter visto eu orar. Eu acho que meus filhos não viram eu orar. Por exemplo, ensinar pelo exemplo. Eu acho que às vezes que eu orei, não assim, tipo, vem ver eu estar orando, não é nesse sentido. Veja como eu sou o bonzão. Né? Não é nesse sentido. Mas era importante que meus filhos pudessem ter visto que eu oro. Talvez eu não me preocupei com isso, deveria ter me preocupado. Por várias vezes, eu saía do meu quarto à noite, ia no quarto deles, impunha a mão sobre o Felipe e orava, impunha a mão sobre o André e orava, impunha a mão sobre o Samuel e orava. Por várias vezes eu fiz isso. Poderia ter feito mais, eu acho que eu fiz pouco. Porque como é que nós queremos que os nossos filhos sejam de oração se eles não veem os pais orar? Por exemplo. Como é que nós queremos que os nossos filhos sejam pessoas envolvidas na Bíblia se eles não vejam que eu estou envolvido na Bíblia? Por exemplo. Como é que eu quero que os nossos filhos sejam firmes na igreja se eles não veem pais firmes na igreja? Por exemplo. Vamos lá? Senão vai demorar mais do que eu queria. Ensina a criança no caminho que deve andar. Eu gosto muito dessa expressão, no caminho. É uma jornada espiritual, e o Lorival enfatizou bem isso aqui no batismo da Maitê. É uma jornada espiritual que os pais têm com a criança. E essa jornada espiritual que os pais já estão, eles irão agora colocar os seus filhos para viver essa mesma jornada espiritual. E é uma jornada de autoconhecimento, porque eu preciso passar para os meus filhos, eles precisam se conhecer. E é eu que preciso mostrar para eles como eles precisam se conhecer. Talvez hoje em dia, as nossas gerações têm dificuldade de falar quem nós somos, autoconhecimento, talvez porque não houve essa preocupação no passado, mas isso não justifica muitas vezes a nossa negligência de ensinar o filho a se autoconhecer, a conhecer que é pecador, a conhecer as suas falhas, a conhecer os seus egoísmos, a conhecer os seus orgulhos, a conhecer as suas avarezas, a conhecer como que é vingativa, como que a criança age com vingança também. É preciso, tanto numa jornada espiritual, quanto num autoconhecimento. Caminhar o caminho com a criança. Ensina a criança no caminho. Nós queremos ensinar a criança o caminho, mas o texto ensina a criança no caminho. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, caminha com a criança nesse caminho.
Outra coisa, ensinar no caminho tem a ver com estilo de vida, que inclui honestidade, humildade, mesma coisa que gratidão. São os valores. Quem ensina a criança no caminho e caminha com a criança, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, lógico que vai ensinar os valores do reino de Deus. Quando for velho, não se desviará dele. Tem uma interpretação errada que o pessoal faz, tipo assim, você ensina a criança, depois ela afasta de Deus, mas quando for velha, ela volta para Deus. Não é isso que o texto está dizendo, mas é isso que às vezes as pessoas falam, né? O texto está dizendo que ensinando a criança no caminho, caminhando a criança no caminho, ela será firme hoje, amanhã, depois de amanhã e depois de amanhã até ficar velho. Essa é a ideia do texto. Não é um ato mágico, é um princípio. Não é um ato mágico. Ninguém aqui está dizendo assim, você ensina e resolveu todos os problemas. Mas é o princípio que eu e você precisamos seguir. Muitas vezes impomos o caminho ou os caminhos. Você tem que fazer, você precisa fazer, principalmente tu tem que fazer, a palavra tem que fazer é o que mais acontece, né? Tem que fazer, né? Então você impõe e aí então há rebeldias. A faixa etária, criança, eu deixei um espaço, velho. O que eu vou falar aqui não é nada científico, é de forma bem geral. Normalmente nós dividimos a primeira faixa etária, a segunda faixa etária e a terceira faixa etária. Né? Eu chamo culto da terceira idade. Então, antigamente nós íamos com dois grupos de faixa etária. E aí o mais velho é chamado terceira idade. Hoje está mudando, hoje já não tem mais, tem outras faixas etárias, né? Então eu estou pegando alguma coisa um pouco mais antiga. Então a primeira faixa etária vai de, mais ou menos, né, de 0 a 16 anos. A segunda faixa etária, que é aquele pedaço que está empontilhado, de 17 a 60 anos. E a terceira faixa etária de 61 anos em diante. Alguns até colocavam a faixa etária de 55 anos, né, no passado. Hoje, por causa aumentou o tempo de vida, expectativa de vida, então está quebrado essas faixas etárias aí, tá? Mas a ideia antigamente era isso, por isso chamado os velhos de terceira idade, os idosos de terceira idade, por causa dessa forma de completar essa faixa etária. A ideia do texto é: ensina, discipula no caminho, seja exemplo, para que ela passe todas as suas faixas etárias sempre no caminho do Senhor. Conclusão: onde tudo começa e onde tudo termina. Outro versículo, Deuteronômio 6, 4 a 9. Observe o texto que eu vou olhar para cá para ler com você, tá? Olha o que diz. É um texto bem conhecido, é um texto clássico, né? Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Primeiro, essa chamada para ouvir. Ouve, povo de Deus. Israel do Velho Testamento, Israel espiritual do Novo Testamento. Ouve. Isso aqui, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Depois dessa chamada vem a orientação. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Isso é para os adultos, para a faixa etária adulta da igreja, né? Eu e você precisamos amar o Senhor, o nosso Deus, de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. É para nós adultos isso. É para mim e para você. Nós amamos a Deus intensamente. Você podia colocar uma palavra só: amar a Deus com intensidade. Amar a Deus com intensidade. Quando eu amo a Deus com intensidade, aí vem o resto da orientação. Estas palavras que hoje te ordeno, palavras que estão aqui, que estão antes do capítulo, versículo 4. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro precisa estar no coração, no seu coração, a palavra de Deus. Não adianta você querer impor para as crianças aquilo que não está no seu coração. Não adianta querer impor para os filhos aquilo que não está no seu coração. No teu coração. Aí vem: tu as inculcarás a teus filhos. Desta palavra, falarás assentado em tua casa,
andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Perceba, depois que você ama Deus com intensidade, depois que a palavra de Deus está fervendo no seu coração, aí você vai investir nos seus filhos. Você vai investir aquilo que está dentro de você, aquilo que você vive, aquilo que você é apaixonado. Aí você investe. Aí investe usando tudo isso aqui. Enquanto estou lendo aqui, quando eu falo aqui, ó, também, e as escreverás, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. Os nossos filhos olham para a gente e vê na nossa cara que nós tememos a Deus? Consegue ler na nossa testa, eu temo a Deus? Consegue fazer isso? Porque essa é a ideia do texto. As nossas crianças precisam olhar para a gente e ver que há temor de Deus, que há amor de Deus, que há compaixão, que há uma intensidade de Deus no nosso coração. Comecei a assistir um seriado, acho que é espanhol. Eu achei interessante porque um cara entrou numa festa infantil, um cara, não me lembro o que ele foi fazer um pagamento lá, para a mãe da criança, e aí depois o pai da moça, o avô da criança, chega para a moça e fala, quem que é aquele cara que entrou aqui? Está escrito na testa dele, ladrão. Eu fiquei pensando nisso. Está escrito na sua testa que você é discípulo de Jesus? Está escrito na sua testa que você ama a Deus de coração e os seus filhos olham para a sua testa e vê isso? Minha palavra é pastoral, porque isso pega para mim também. Será que os meus filhos conseguiram ver agora? Mas está em tempo. A Maitê está em tempo. E com outros estão em tempo. Vamos seguir aqui. Marcos 10, 13 a 16. Então lhes trazia algumas crianças para que as tocassem, mas os discípulos o repreendiam. Eu não vou trabalhar esse texto em estudo bíblico, mas dá um bom estudo bíblico. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixar vir as minhas criancinhas, as crianças. E a palavra criança aqui é criança de colo. É criança de colo, é criança da idade da Milena, é criança da idade da Maitê, da idade da Laura, da idade da Lise. São todas as crianças, sejam de colo, já esteja andando, correndo pela igreja. Todas as crianças. A palavra criança aqui. Não impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. A criança pertence ao reino de Deus. Quem são essas crianças? Filhos de pais que têm Jesus como Senhor e Salvador. Filhos de pais que estão na promessa, no pacto da graça, que começa lá com Abraão. Essas crianças. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-as no braço, as abençoou, pondo as mãos sobre elas. Alguém uma vez olhou e disse assim, o texto não diz que Jesus batizou. Olha, eu queria ser uma criança e estar lá com Jesus e receber as mãos de Jesus. Não precisa nem de batismo. Batismo aqui torna detalhe. Você está com Jesus, Jesus põe a mão sobre você. É muito mais do que o batismo, né? Bom, mas é um texto para a gente refletir sobre batismo uma outra hora. Outro texto, esse texto eu termino, tá? Outro texto. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Jesus curou, né? Perdão. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, os meninos aqui também é criança. A palavra menino aqui é criança. Milena, Lise, Maitê, todas as crianças, principalmente agora a maior, as que já falavam, né? Clamando, Hosana ao filho de Davi. Indignaram-se e perguntaram, ouves o que esses estão dizendo? Esse quem? Os meninos? Respondeu-lhe Jesus, sim.
Nunca lestes da boca de pequeninos e criança, de peito, tiraste perfeito louvor. Esse texto que Jesus está usando aqui é Salmo capítulo 8, versículo 2. E o texto é criança que está amamentando. Ora, se uma criança pequenininha, de peito, tem perfeito louvor, então tem fé envolvida aqui. Tem muito mais fé envolvida aqui do que nos sacerdotes, nos escribas. Tem muito mais fé aqui. E deixando saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Até aí. Deixa eu fazer uma conclusão bem rápida. Primeira conclusão que eu quero fazer, de uma certa forma, uma espécie de confissão de pecado aqui, né? De vez em quando eu lembro, eu fui pastor de uma das igrejas que fui pastor, e eu fui muito duro com a família. Hoje eu já tento ser mais ameno, sim, né? Fui muito duro. O pessoal, às vezes, quando vê alguém sendo duro, meus filhos, fala, puxou o pastor. Mas na época eu fui muito duro. Eu fui fazer uma visita para uma família, e uma moça adolescente, meio rebelde, ela falou para mim, e os pais estavam perto, falou assim, eu não sei por que eu fui batizado quando criança. Eu não sei. Eu olhei para os pais e falei, vocês são culpados disso. Vocês são responsáveis. Porque vocês teriam que ter ensinado essa criança o porquê que ela foi batizada quando neném. Depois eu saí de lá, pensei, talvez eu deveria ter sido assim, mais amoroso com os pais, talvez não tanto, pegar tanto no pé. Então, tentando ser amoroso agora, né? Eu diria o seguinte, nós precisamos ensinar os nossos filhos. Por que eles foram batizados quando criança? Tem filho que cresceu e que nem sabe se foi batizado. Porque os pais não disseram para eles que eles foram batizados. Então, nós precisamos explicar por que nós batizamos. Por que você foi batizado, Henrique? Você sabe explicar para os seus filhos por que nós batizamos criança aqui na igreja? Os seus filhos sabem responder, que são adolescentes, para os seus amigos, por que eles foram batizados quando crianças aqui na igreja? Eu sempre digo que nós somos uma igreja que temos a teologia da família. E o Lorival mencionou isso aqui. Só que às vezes ter teologia da família não é ter tão somente ministério para criança, ministério para jovem, ministério. Teologia da família significa isso. Nós cremos no pacto da graça e que esse pacto da graça inclui o pai, os pais e os filhos. Isso é teologia da família. E é isso que eu preciso ensinar para os meus filhos desde cedo. Por que você foi batizado, meu filho? Ou se o filho pergunta para o pai, por que fui batizado? Eu não entendia nada. Né? E você explicar. E quando você explica, você está fazendo o quê? Discipulando. Discipulando. Por último, da minha conclusão, eu estava pensando também, vendo minhas netas, meus netos correrem para cá, o neto e as netas, vendo a Maitê sendo conduzida, né, pelos pais aqui, eu fiquei pensando, Deus dá para nós um período em que eu e você temos a oportunidade que Deus dá para investirmos na criança. A Maitê depende dos pais, dos avós, da família, para dar comida, para trocar de roupa, para fazer as higienes. Então, as nossas crianças estão nas nossas mãos, dependem da gente de cuidar. Mesmo a Milena, que já é um pouquinho de mais idade, também depende, você tem que cuidar. Você cuida para não se machucar, você cuida o que vai pegar, o que não vai pegar. Só que nós não transferimos isso para a vida cristã ou para a vida espiritual.
Nós fazemos isso só a nível de sustento, de proteção, que está claro, precisa. Mas o que Deus está dizendo para mim e para você? Há uma faixa etária que você tem o seu filho nas suas mãos. Aproveita isso. Pastoralmente falando, aproveita. Porque vai chegar uma hora que você não terá mais os seus filhos nas suas mãos. E se você não aproveitou essa época, desiste. Não adianta impor. Aproveita essa época. Que você ainda tem os seus filhos, que você pode trazer para a igreja, que você pode trazer pela mão, que você vai cuidar. Aproveite. Invista espiritualmente no seu filho, na sua filha. Porque haverá depois que você não vai ter mais como fazer isso.